Fabiano Moraes. Esse é o Cauê, que é o fundo. Da minha versão acerca dos protestos que estão acontecendo desde uma semana aqui no Rio, na Avenida Rio Branco, mas em São Paulo está acontecendo nas avenidas principais, outros locais estão acontecendo também nas avenidas principais. Na época de Copa das Confederações, época que o Brasil está olhando muito para o que está acontecendo consigo e que o mundo todo está olhando para o Brasil de alguma maneira. É a hora de chamar a atenção, é a hora de falar alguma coisa, né? A princípio, assim, eu acho uma coisa muito boa. É um movimento político, não deixa de ser político, a gente está reclamando de política, a gente quer uma nova política, mas é um movimento apartidário. A gente não pode culpar nenhum partido, seja qual for, dentre tantos, por estar orquestrando, organizando, coisa desse tipo. A gente pode ter por base que as duas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, o Rio de Janeiro tem um governo favorável, um governo de posição ao governo federal, e São Paulo tem um governo de oposição, né? A gente tem Alckmin e Sérgio Cabral. Então não é nada que a gente possa culpar a política, né? Partido, não tem nenhuma bandeira de partido aí envolvida, não tem nenhum movimento conspiratório. Segundo, dentro da conspiração, não podemos culpar a Globo, imprensa, mídia. Pelo contrário, a Globo é uma das que mais ajudaram. Que isso, Fabiano? Ajudaram. Foram elas que... Foi a Rede Globo, como principal veículo de comunicação do país, que divulgou todas essas notas de corrupção, do que está acontecendo, aumento de desvio de verba, passagem, coisas do tipo. Então, se você está na mídia, está dizendo que não é manipulado pela Globo, você é poser. Muito, muito poser. Porque não só você está fazendo por conta de muita coisa veiculada na Globo, às vezes você pode até tentar, não, mas eu não vejo o Globo, mas você vê o G1, e o que você faz, você quer que repercuta na Globo, porque se não repercutir na Globo, você está dizendo que a mídia está ocultando aquilo dali. Então você não só quer que a mídia te dê foco, como você dá foco para a mídia de volta. Então você não tem como dizer que não é manipulação, isso daí é um papo muito teoria da conspiração, tá? Agora, é interessante que esse movimento é o primeiro movimento ex-mídia, né, fora da mídia, fora dos grandes veículos de comunicação ocorridos no Brasil. É um movimento feito por redes sociais, como já aconteceu na Turquia, como já aconteceu na Europa, e agora está acontecendo no Brasil. Então é um movimento orquestrado não por conta de Globo ou coisa do tipo, mas por causa de Facebook, Twitter e e-mail, coisas do tipo. Isso é muito interessante, tá? Esse movimento começou com o aumento das passagens, né, no Brasil inteiro. Esse aumento das passagens foi uma burrice enorme, foi um erro de cálculo do governo federal, a princípio, que esse aumento de passagem ia ser junto com a virada da prefeitura, né, das eleições municipais. Só que não poderia fazer esse aumento porque ia estourar a inflação. Por estourar a inflação, a Dilma pediu para que segurasse um pouco a onda e veio para agora. Então foi um erro de cálculo, achando que estaria todo mundo distraído com a Copa das Confederações, futebol, vamos colocar o aumento ali. E foi um erro enorme de cálculo. Se eu fosse político, se eu fosse um dos representantes da população, não teria feito o que fizeram. Eu preferia ter uma inflação maior ou esperar um pouco mais para ter esse aumento, né? Se tivesse feito aumento em janeiro, vocês culpariam o prefeito atual ou o prefeito reeleito por essa mudança toda, mas você não teria o foco na Copa das Confederações, numa hora que o Brasil está sendo tão observado, e já teria sido resolvido. Se pusesse um pouco depois, se a gente colocar em outubro a economia já está um pouco mais aquecida, as pessoas já estão sendo contratadas para festas de fim de ano, para Natal, para Ano Novo, Réveillon, coisa do tipo, e não poderiam se manifestar porque estariam ocupados.
elas estariam mais felizes por estarem empregadas, não teria o mesmo foco que a gente tem hoje, que é o foco de Copa das Confederações, foco FIFA, todo mundo em cima, não teria a mesma dimensão, né? E as pessoas iam acabar indo, porque teriam mais dinheiro no bolso, né? Não iam parar para se manifestar. Eu, se eu fosse político, eu seria um pouco mais inteligente quanto a isso. Que a passagem aumenta? Aumenta. Não tem como correr. A gente aumenta combustível, a gente aumenta salário, renova a frota para aqueles que renovam, né? Eu não vou entrar no mérito se é roubalheiro ou não, mas vou entrar no mundo teórico. No mundo teórico, realmente, aumentam os custos, aumenta o repasse, né? E depois a gente vai ver que não foi só os 20 centavos ou o aumento. O pessoal tá puto com tudo com a porra toda, né? E volto eu a falar do negócio da mídia. Se não fosse a mídia falando, se fosse o Globo, isto é, Veja, eu não vejo, Veja, eu realmente não gosto das posições deles, não gosto nem mesmo da posição da Globo, mas se não fosse por eles, ninguém nem saberia, até porque ninguém está em Brasília para isso. Só que também foi um momento errado. A gente está sem BBB para distrair todo mundo, a gente está sem novela boa, né? Tá todo mundo aí preocupado com a Avenida Brasil, com que fim levaria os personagens. A Salve Jorge foi uma merda, então o pessoal tá meio desocupado, então tá indo protestar, porque se fosse na época de Salve Jorge, muita gente sairia do protesto às 9 horas porque teria que ver a novela. A gente sabe disso, né? Então foi um erro de cálculo. Essa revolta toda nada mais é que uma panela de pressão que acabou estourando desde o início do ano. O pessoal andou protestando muito com o Renan Calheiros, com o Marco Feliciano, com esse pessoal da bancada religiosa, Silas Malafaia. O Brasil passou os últimos meses falando muito sobre religião, corrupção dentro do cenário, né? Dentro dos nossos governantes. E agora está tendo uma proposta de emenda constitucional, a PEC 37, para quem não conhece. É uma proposta onde os políticos estão se cerceando para não serem investigados pelo Ministério Público. E aí isso daí pode ter consequências trágicas, que aí você vai definir que eles podem fazer o que quiser e ter só um fórum diferenciado. Então isso daí foi juntando, foi criando toda aquela insatisfação geral. Fora uma série de outras propostas completamente sem cabimento. Essa bolsa estupro, por exemplo, isso é absurdo. Tem uma proposta de cura gay. Cura gay. Pelo amor de Deus. Proposta de apoio às minorias, e isso tudo ali está criando uma série de insatisfações que as pessoas estão ficando revoltadas, estão querendo sair para qualquer motivo, elas estão querendo reclamar de qualquer coisa, né? E isso daí acabou perdendo um pouco o foco, porque quando teve a bancada religiosa discutindo, ainda era alguma coisa que se você defendesse a causa gay, você era gay. Se você defendesse a causa gay, você estava sendo contra a família, você estava sendo contra os evangélicos, você estava perseguindo, e não era nada disso. Isso daí é um movimento ateu, isso é uma coisa orquestrada, você ainda tinha com que culpar. A Renan Calheiros, não interessa Renan Calheiros e coisa do tipo. E o Renan Calheiros foi numa época aí de novela, então as pessoas também não estavam muito concentradas nisso, né? Então teve mudança de papa, muitos assuntos pipocando no Facebook, aí gente morrendo, coisa do tipo, né? Só que agora veio a época de Copa do Mundo. E com a época de Copa do Mundo, graças à mídia, graças à grande reportagem, a gente consegue ver que o dinheiro que não tem, o Brasil nunca tem, toda vez que a gente pede um aumento, toda vez que a gente pede salário mínimo, toda vez que a gente pede mudanças no serviço público, mudanças na saúde, transporte, educação, não temos dinheiro, previdência está quebrada, previdência, agora a gente precisa fazer previdência complementar, porque a previdência não aguenta mais os gastos públicos. Mas, na verdade, quando fala público, não é de um agente administrativo que ganha R$2.000, mas é de um público que está lá ganhando 10, 15, 20 mil, um carro comissionado, um cargo de confiança, um cargo que você não sabe por que a pessoa está lá, mas está lá e está ganhando barbas de dinheiro, ganhando vários benefícios. Então é esses que estão pesando na máquina pública, não a grande maioria. Então, assim, além disso tudo,
você tem uma série de reportagens falando da carga tributária, o custo do Brasil, que é muito alto, né? A gente paga por muita coisa, a gente paga muito caro, por muito serviço de péssima qualidade, péssimo. E eu não vou falar só de saúde, porque tem exemplos bons e ruins, não vou falar só de transporte, que tem exemplos bons e ruins, e de segurança. Mas a gente vai falar no geral, da educação, e coisas do tipo que não é por ser ruim, é porque nós pagamos muito caro por isso. A gente tem, inclusive, um impostômetro, poucas pessoas acessam, né? A gente tem o quanto custa o Brasil, a gente tem contas abertas, alguns sites falando sobre isso, e realmente reportagens absurdas, custos não só de quantidade de impostos, como alíquotas enormes. As pessoas às vezes não se dão conta, mas pagam impostos o tempo todo, por todos os motivos. E tudo no Brasil acaba sendo muito caro. Junta-se a ganância política em ganhar de todas as maneiras, em ganhar de todas as formas e ganhar cada vez mais. E cada vez que tem alguma coisa, ela arruma um motivo para gastar um pouco mais. E aí alguém quer o benefício de volta e já pela contrapartida, pelo que paga, eles inventam um outro imposto ou aumentam uma alíquota para compensar um benefício novo. Então, cada vez que a gente vai lá, protesta, requer algum benefício, a gente sabe que alguém vai pagar a conta e normalmente nós pagamos muito mais por isso, né? Então, assim, junta-se isso tudo com o aumento de passagem, como eu falei, já é um cálculo normal, tudo está aumentando, a passagem aumenta, mas acaba que aumenta mais do que a gente julga justo, né? Só que começam a haver algumas divergências. Por exemplo, nem todos aqui no Rio de Janeiro, vou falar de Rio de Janeiro, sabem quem é Júlio Lopes, Harold de Oliveira, as pessoas responsáveis pelo transporte no Rio de Janeiro. Estão protestando. Se é para protestar contra o aumento do custo de passagem, qualidade de transporte público, reclamar com essas pessoas, reclamar com o prefeito quando for transporte intramunicipal, reclamar com o governador quando for transporte intermunicipal. Em matéria de transporte intermunicipal, a gente tem bilhete único, no intramunicipal inclusive também tem bilhete único. Houve uma melhoria? Houve, inegável. Quem pega bilhete único intermunicipal sabe que melhorou bastante, ônibus com ar-condicionado, mas passagem, o custo diminuiu bastante, né? E o intramunicipal com bilhete único também melhorou bastante, mas não para R$ 2,95, não para o aumento que teve, não para a progressão de aumentos que teve, né? O aumento superou a inflação. O aumento, esse bilhete único a gente acaba pagando mais, porque a gente paga 2 passagens, então em vez de você pagar uma passagem que o justo seria R$2, você acaba pagando R$2,95 e nem sempre usa, né? E nem sempre consegue usar, porque os moradores de locais mais ermos ou que costumam pegar engarrafamento não conseguem essas 2 horas e meia de integração. Então, você já está pagando mais. E a justificativa dessa vez é porque os ônibus de ar-condicionado vão ter o mesmo preço. Só que é uma justificativa muito injusta, porque os ônibus com ar-condicionado são a imensa minoria e não temos visto eles nas ruas, né? Então, a pessoa quer reclamar do aumento de passagem, qualidade de serviço público, procure o secretário de transporte responsável pelo transporte do seu município. No meio dos protestos, houve destruição a patrimônio, destruição simbólica, e essa destruição eu vi de maneira diferente. Destruíram a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E eu acho que tem uma maneira muito mais eficaz de você destruir o Congresso, destruir a Assembleia Legislativa. E essa oportunidade foi há 3 anos, os deputados estaduais, que a Assembleia Legislativa é sobre deputado estadual, e a gente teve a oportunidade ano passado na Câmara Municipal, que era para destruir de uma outra maneira. A gente podia destruir de uma maneira muito mais pacífica, eficaz
e duradoura através do voto. Na hora do voto, nós estávamos no Facebook compartilhando piadas, nós estávamos preocupados com outras coisas. E além disso, e a questão muito importante, a gente tem uma séria compra de votos, né, iniciada pelos governos de esquerda, que são esses programas assistencialistas. A qualquer ameaça de fim desses programas assistencialistas, né, e o programa assistencialista eu falo Bolsa Família, Restaurante R$1, esses subsídios que as pessoas dão para os mais pobres, que aí você ganha na quantidade, você pega uma grande parte de pobres, para você abrigar pelo Estado, para você mantê-los na condição de pobreza, e acaba comprando esse voto. E como o voto é quantidade, eles acabam sendo eleitos outra vez. Houve aqui no Rio de Janeiro, não foi nenhuma posição política minha. Aconteceu, minha irmã, ela sofreu a ameaça de perder o Bolsa Família caso o prefeito atual não fosse reeleito. E isso daí, para ela e para uma série de outras pessoas, era um risco muito grande de perder renda. A pessoa não queria perder renda, acabou votando, acabou reelegendo. Então, assim, a gente tem que assumir, no meio desse protesto todo, que o brasileiro vota mal. Nós votamos muito mal. Nós elegemos o candidato camarada, nós elegemos aquele que nos dá alguma vantagem, nós elegemos aquele que a gente acha, esse cara tem um nome bom, esse cara já está aí um tempão, vou votar nesse cara. Por exemplo, desde que eu me entendo por gente, a gente tem candidatos como Átila Nunes, Francisco Dornelles, fazendo parte do quadro político, Leonardo Pisciani, e por aí outros vão, o próprio Júlio Lopes, o próprio Herói de Oliveira, que eu já mencionei, estão no quadro político há muito tempo. Então, se a gente reclama muito da política e quer ver algo novo, a gente não tem que votar nas mesmas pessoas, né? Então, essas pessoas acabam abrigando muita gente no trabalho de divulgação, panfletagem, e aí as pessoas que trabalham na panfletagem votam nele, e as pessoas amigas acabam votando, pedindo por conta assim. Então, nós votamos muito mal. E nessa de votar muito mal, os políticos majoritários daqui do Rio de Janeiro, né, Eduardo Paes e Sérgio Cabral, eles foram eleitos no primeiro turno. Eles foram eleitos pela imensa, esmagadora maioria. Sérgio Cabral foi eleito com 61% dos votos. Enquanto o Eduardo Paes foi eleito com uma maioria também, grande, esmagadora maioria, em relação ao segundo colocado, em relação à soma de todos os outros candidatos. Então, eu pergunto, de onde surge essa revolta? E outra coisa, eles não foram eleitos, eles foram reeleitos. Então, se era um governo ruim, se era um governo que já trazia insatisfação, de onde surgiu tanta revolta? Se os candidatos, se os políticos são todos ladrões, vocês votaram neles, vocês os puseram lá. A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é de quem está assistindo esse vídeo. Nós votamos mal, nós temos que votar melhor. Nós temos que, as pessoas que votam bem, também tem que conduzir as outras a votarem melhor, né? Esquecer que o voto é algo que vai resolver aquilo em pouco tempo, e em vez de trocar por um kit assistencialista ou algo que não seja em dinheiro, mas em algum outro benefício. Então, com essa destruição toda da LERJ, destruição do parlamento, reclamação toda com os governantes, o protesto que deixou de ser um simples aumento de passagem virou uma reclamação geral. As pessoas estão putas, como eu falei, e perdeu um pouco o foco. Por perder um pouco o foco, eu desanimei um pouco de participar desse protesto, porque a gente tem que saber o que vai reclamar com quem. Como é que eu vou chegar lá, vou com um cartaz, algo muito criativo, algo muito engraçado, ou algo muito relevante, uma reclamação muito justa, mas eu fico me perguntando, quando eu vejo esses protestos todos, se aparecer algum político, alguém interessado em resolver a situação, o que a gente vai reclamar, com quem e a quem o político vai se dirigir, quem nos representa nesse protesto todo,
Quem é que está nos representando? Quem é que pode falar alguma coisa por nós? Será que vai entrar algum oportunista como esse aqui? Como esse aqui? Será que vai entrar alguém e vai tomar um microfone e dizer: não, nós estamos reclamando sobre isso daqui, que estou reclamando contra essa... E aí vai ter alguém insurgindo dentro do público e vai dizer: não estou reclamando por causa disso não, estou reclamando por causa de outra coisa. São tantos os motivos que a gente poderia passar até as Olimpíadas de 2016 todo dia fazendo uma passeata, todo dia fazendo um protesto, todo dia reclamando de alguma coisa. E aí vão começar a surgir os oportunistas de tudo quanto é forma. Os oportunistas pedindo coisas para si. Queremos passe livre. Então você está reclamando para não gastar? Alguém vai ter que pagar por isso. Nós queremos vantagem nisso aqui. Todo mundo quer um pouquinho de vantagem. Não vejo ninguém reclamando porque tem feriados demais. Eu não vejo ninguém reclamando porque não tem que trabalhar. Não vejo nenhum protesto falando que nós temos feriados demais aqui no Brasil. Então ninguém vai fazer um protesto para algo que vai ter que fazer algo mais. Todo mundo vai querer um protesto, todo mundo vai reclamar por algo que quer fazer menos, né? E aí começam a vir os oportunistas. A gente tem que começar a parar de dar margem aos oportunistas e parar de culpar os outros, né? Nós ficamos culpando os outros o tempo todo. A gente culpa os políticos, a gente culpa fulano e tal, mas a gente não toma as iniciativas certas, não aproveita as nossas oportunidades, não muda o nosso comportamento, tá? E aí eu vou falar um pouco, né? Não vou falar isso no geral, vou falar algo específico, por exemplo, no vandalismo. Esse vandalismo que aconteceu, se é uma minoria, como todos têm dito aí, por que a maioria não conteve a minoria? Não justifica. Se um movimento de 100 mil pessoas, apenas 300, que agora nós estamos cometendo o mesmo erro que os políticos cometem, que é colocar a culpa em conspiração, em coisa partidária. Não, são 300 infiltrados que fizeram aquilo dali. De repente até gente do governo mesmo que bota lá para desvirtuar. Opa, se então é a grande maioria, por que a maioria não impede essa minoria de fazer esses atos de vandalismo? Outra coisa, eu vi a coisa mais sem sentido que eu vi de todas as postagens, de todas as publicações vamos destruir, vamos fazer isso mesmo, porque nós pagamos caro, somos nós que pagamos, somos nós que temos o direito de explodir, a gente tem que ir para a revolta. Burrice sem fim. Se você reclama de obras superfaturadas, se você reclama de negociatas escusas, se você está igual a mim, revoltado com a Delta, com a Locante, com Carlinhos Cachoeira e coisas do tipo, por que você vai dar mais motivo para as pessoas fazerem mais obras? Pensa. A gente tem que parar de fazer obra e você destrói o que já tem. Por que isso? Amanhã, se eu sou político, eu estaria rindo à toa. Quero mais é que você destrua mesmo. Se eu fosse político, eu ia falar isso. Destrói a cidade toda. É bom que eu construa tudo de novo. Eu vou ser aquele político que construiu a cidade. Eu vou ser o político conhecido por ter reconstruído a cidade. E vou levar muito dinheiro. Vou levar muito dinheiro em obra superfaturada. Vou arrumar um esquema com a empreiteira, com a AES, com a Eike Batista, seja lá quem for. E vou ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque você foi burro e destruiu tudo. Porque eu poderia ganhar dinheiro em uma obra nova, mas eu vou ganhar dinheiro fazendo mais do mesmo. Eu vou ganhar dinheiro refazendo a LERJ. Porque a LERJ não pode parar. Então, aquele vidro lá que você quebrou, aquele coquetel molotov que você jogou, aquele carro que você destruiu, vou pagar de novo, com o seu dinheiro. E vou ganhar de novo. Vai ser superfaturado. O carro de 50 mil vai custar 70. E sabe para onde é que vão esses 20? Não sei, mas que vão sair de você, vão. E
Como é que a gente vai reclamar de corrupção? Como é que a gente vai reclamar de político? Se eles estão nos representando, bem ou mal, e se ele é o retrato de tudo que nós colocamos lá, de tudo que nós dizemos que está certo, e no final o retrato do nosso comportamento. Quer protestar? Faça a sua parte. Comece mudando por você mesmo. Vá pra rua sim. Mas pensa, você não está querendo mais do que pode dar? Você não sabe o que você está falando? Ou você sabe o que você está falando? Você sabe com quem quer reclamar? Você sabe do que você está falando? Você sabe do que você está falando? Sabe a quem você quer dirigir? Se não souber, se você não tiver a resposta para essas perguntas, sugiro que você fique em casa. Sugiro que você procure saber, entre na internet, estude. Agora está mais fácil conseguir informações, procure conhecer mais daquilo que você está reclamando, em vez de sair, porque está tudo muito bonito, tudo muito bom, todo mundo quer fazer parte, mas melhore como pessoa, melhore seu comportamento, melhore sua filosofia, antes de pedir para os outros, antes de reclamar do político que você elegeu ou deixou que elegesse.